como eu disse, a Semana Santa se aproxima. É o tempo de fortalecermos a nossa fé e, por este motivo, a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB divulgou orientações para a Semana Santa deste ano. As indicações seguem as exigências sanitárias no contexto da pandemia da Covid-19. Para esclarecer sobre essas sugestões, nós recebemos agora o padre Leonardo José de Souza Pinheiro, assessor da Comissão de Liturgia da CNBB. Padre Leonardo, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno mais uma vez. Obrigado, padre. É uma alegria estar de novo com vocês, no TV Pai Eterno. Minha saudação a vocês e a todos os que nos acompanham assistindo o programa, esse canal, nesse momento. Também estará conosco nessa entrevista a Caísa Portaluppi, que acompanha o nosso programa de casa. Sua bênção, Padre Leonardo. Deus abençoe, querida. Tudo bem? Você também está em lockdown? Isso, eu estou em casa. Essa semana eu fico em casa e o padre no estúdio, o Padre Wellington. Pois é, padre. Nós aqui também na TV temos feito um sistema de revezamento das equipes. E por isso que nessa semana o nosso revezamento, a Caísa em casa, eu no estúdio. Semana que vem eu em casa e ela aqui no estúdio. Mas a gente começa falando então sobre esse tempo que se aproxima, né? Desde o ano passado, a pandemia nos obrigou a elaborar e adotar práticas e normas de segurança sanitárias que buscassem pelo cuidado com a não disseminação do vírus em nossas celebrações litúrgicas. Eu começo perguntando, Padre Leonardo, quais são as orientações da CNBB para a Semana Santa deste ano? Bom, na verdade, se a gente pudesse resumir, nós diríamos que, de novo, a nossa preocupação com as orientações e as sugestões está com o cuidado e o respeito à vida. Nesse momento ainda difícil, talvez até mais turbulento do que no ano passado, em que nós iniciávamos a enfrentar a pandemia do coronavírus, né? Naquele momento a gente pensava que seriam talvez semanas, alguns meses, e agora já se vislumbra diante de nós uma Semana Santa em que mais uma vez vamos ter que ter cuidado, talvez até mais ainda diante dessa pandemia que nessa segunda fase aí vem assolando e preocupando mais ainda o nosso Brasil. Então, mais uma vez, a Comissão de Liturgia, no último dia 10 reunido, quis oferecer aos bispos, como responsáveis, né, pela orientação litúrgica em suas dioceses, essas orientações, que é sempre aquelas mesmas no ano passado, a preocupação com a defesa e a não disseminação do Covid-19. Ô Padre Leonardo, o senhor já disse, né, que as orientações elas foram pensadas, sendo conduzidas aí pelo zelo da vida de todos os fiéis, né, de todas as pessoas. Como vai ser? Explica para a gente, então, diante dessas orientações, como que vai ser a missa de Ramos deste ano? Qual a orientação que foi dada para a missa de Ramos? É sempre bom primeiro a gente lembrar que, sobretudo nesse programa que é ouvido e acompanhado pelo todo o nosso imenso Brasil, certamente até fora dele, a gente precisa sempre pensar que estamos falando para um país de uma dimensão continental. Então, temos várias regiões, várias situações, por isso é sempre muito importante cada padre, cada paróquia, ouvir a orientação do seu bispo diocesano. Porque o bispo, no diálogo com as autoridades civis, as autoridades sanitárias, encontra os meios e os cuidados para a sua realidade, para aquela situação, né? Mas, no âmbito geral, nós, na comissão, à luz até do que a Congregação para os Ritos, o Vaticano também publicou, nós sugerimos que se evite qualquer tipo de procissão, não só no Domingo de Ramos, mas em toda a Semana Santa. Por quê? Porque a procissão
ela necessariamente ela gera aglomeração. Nesse momento, temos que tomar cuidado, não se pode, de forma alguma, pensar na proximidade, na aglomeração. Então, como o Missal Romano oferece 3 possibilidades de forma para a celebração do Domingo de Ramos, também chamado Domingo da Paixão do Senhor, nós sugerimos que se evite de se utilizar a primeira forma, porque nela é prevista a procissão, e se utilize então a segunda ou a terceira forma que o missal propõe, né? Uma entrada mais solene na igreja ou algo mais simples de fato, sobretudo nas pequenas igrejas e capelas para a celebração do Domingo de Ramos. E o outro cuidado também é se evitar a distribuição ou qualquer tipo de troca dos ramos, né? Que é também muito comum nesse período. Então nós temos sugerido, orientado as pessoas e se desejam levar o ramo, se desejam participar dessa forma, que já levem o seu ramo de suas casas e não faça nenhum tipo de troca ou não receba nenhum ramo lá na igreja, porque de fato a nossa preocupação é evitar a disseminação do vírus e como é algo que não se vê, todo cuidado é indispensável. Ora, padre, esses dias eu partilhava com um irmão nosso no ministério sobre essa dificuldade que nós temos até para poder passar às pessoas que elas estão desobrigadas desses momentos, principalmente aquelas pessoas por conta da idade, das comorbidades, de estarem presentes durante esse tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque há um senso de gravidade, principalmente nas populações de mais idade, às vezes que tem que ficar em casa, né? O nosso público, às vezes, que enche as igrejas, é esse público que está privado de vir à missa. Então, como é que fica essa questão da consciência? Diante da participação, que durante um tempo nós chamávamos isso até do preceito, né? O cumprimento do preceito. Como fica a consciência e a igreja, como ela dispõe isso nesse tempo de pandemia? Bom, lembrando, como eu disse agora há pouco, cada bispo diocesano na sua diocese, ele tem dado orientações até mesmo, vamos dizer assim, desobrigando, né, utilizando essa palavra para que o nosso povo entenda, dessa obrigação, mas veja bem, né, até onde de tudo aquilo que eu venho acompanhando, daquilo que eu vejo, das orientações dos bispos no Brasil, não é uma desobrigação da não participação do culto, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não estão desobrigadas a deixar assim, eu posso ficar em casa, não preciso me preocupar nem de fazer minha oração, minha celebração, ou participar acompanhando tantas celebrações que temos nos meios de comunicação, como a TV Pai Eterno e tantas outras que nos ajudam e nos oferecem essa oportunidade. Não. A desobrigação que eles colocam para nós, os bispos, é a desobrigação presencial. Porque, de fato, as autoridades civis, as autoridades sanitárias vêm alertando que a gente precisa permanecer nas nossas casas, para que a gente tenha esse cuidado com a não disseminação do vírus, né? Mas veja bem, isso não tira de mim a minha dignidade de participar do povo santo de Deus. A beleza do meu batismo que me dá não só o direito, mas também o dever de eu oferecer e prestar o meu culto a Deus. É lógico, a forma ordinária, a melhor possível de fazermos isso, é presencialmente nas nossas igrejas, nas nossas celebrações. O Papa Francisco mesmo, meses atrás, lembrava que a forma ordinária, né, normal de participação no culto é a nossa presença nos atos religiosos. Só que nesse momento, por causa da defesa da vida, do cuidado, né, para que a gente não se exponha e não exponha os outros a um perigo, os nossos bispos, enquanto nossos pastores, orientam para esse cuidado.
Então, veja bem, não é que eu esteja dispensado, eu vou viver a Semana Santa como um grande feriadão. Não, não. Pelo contrário, talvez sentir mais ainda a dimensão espiritual da Semana Santa no meu lar, na minha casa, junto com os meus, oferecendo assim e fazendo, de fato, da minha casa uma igreja doméstica onde eu possa meditar a palavra, rezar, acompanhar os atos litúrgicos, né? O documento da Congregação dos Ritos até sugere, onde não for possível acompanhar na própria paróquia, na própria capela, na proximidade, digamos assim, afetiva, onde eu participo, que eu procure, ao menos, participar e assistir da celebração realizada pelo bispo na Igreja Catedral. Então, isso é muito importante. Essa pergunta do senhor, de fato, orienta muitas pessoas, né? E se ainda tem um pouquinho de tempo, padre, eu queria lembrar justamente isso. Como o senhor disse, né? Muitas das pessoas que participam das nossas celebrações, elas fazem parte do grupo de risco, né? Seja pela idade, seja pelas situações de saúde que enfrentam. Mas eu queria, inclusive, lembrar isso e fazer esse apelo, né, às pessoas. Se você, ao longo desses dias, se sente um pouco, digamos assim, resfriado, com algum sintoma, garganta arranhando, um pouquinho de febre, né? Talvez você até vai pensar assim, não é o Covid, é um resfriado. Mas mesmo assim eu sugiro, nós pedimos, evite ir num lugar onde mais pessoas possam estar, porque de fato nós não temos como ter plena certeza se a gente está ou não contaminado com o vírus. É necessário de fato um exame, e assim mesmo um exame certo, no momento certo, que dê, né, e tenha as condições para dar um resultado satisfatório que me responda isso, né? Então, acho que é importante pensar tudo isso. Permaneça em casa se você tem, mesmo jovem, criança, né? Se tem algum sintoma, permaneça em casa. Ô Padre Leonardo, então para reforçar aí para quem está acompanhando a gente, principalmente as vovós que estão lá, que ficam tão preocupadas, vou usar o exemplo do Domingo de Ramos. Se eu estou na minha casa, vou participar da missa do Domingo de Ramos lá da minha casa, eu posso pegar o meu ramo e na hora da bênção, a bênção vai ser válida, então no ramo que eu estou lá acompanhando a Santa Missa, mas da minha casa. A graça de Deus não tem limites, né? Sim, a graça de Deus, ela é enorme. Quem pode medir a graça de Deus, né? Mas, mais ainda, né? Se você está na sua casa, não pode, por causa dessas condições, participar presencialmente da celebração, acompanhe, faça esse momento, né? Junto com a sua comunidade, com seu bispo, com seu padre, acompanhando a celebração deles. Mas eu ainda digo mais, eu sugiro ainda mais, faça de fato da sua casa um tempo onde você sinta a presença de Deus, né? Transforme isso através de sinais também, né? Coloque na varanda da sua casa, na porta da sua casa, na janela, no lugar onde as pessoas possam ver, no sinal do ramo, para dizer assim, aqui tem uma família que é igreja, aqui tem uma família que celebra o mistério pascal, aqui tem uma família que medita hoje, nesse domingo, o mistério da paixão do Senhor, porque é o único domingo, domingo de Ramos, em que a igreja proclama e medita a paixão. Imagine, em todo o ano litúrgico, é um único domingo que nós temos da proclamação da paixão. Então, tudo isso é um sinal bonito, né? Então, mais do que se pensar justamente na obrigação, pensemos na oportunidade que temos de ser uma igreja missionária nesse momento, né? De mostrar para as pessoas, imagine uma rua que tenha muitas varandas, muitos prédios, se todos os cristãos, se todos os católicos ali colocarem o sinal da sua fé e demonstrarem, aqui tem uma família que é igreja, aqui tem uma família que acolhe o mistério pascal, mesmo não podendo presencialmente estar nos templos, mas os templos se multiplicam em cada lar, em cada família, né? Então, chame as pessoas da sua casa para rezar com você, não chame gente de fora, não. Chame as pessoas da sua casa, do seu convívio, para rezar com você, para celebrar com você, para assistir junto
as transmissões, né, das mídias católicas que nós temos. Agora, padre, tem a missa da unidade, né? A missa da consagração do Santo Crisma e bênção dos Santos Óleos. Essa missa, boa parte das comunidades, poderíamos dizer, por conta desse período da pandemia, no ano passado se sugeriu até que se celebrasse em outro momento, né? Na expectativa de pensarmos que a pandemia fosse acabar num curto espaço de tempo, até para que se promovesse de fato aquilo que era a intenção de ser uma missa da unidade. As dioceses terão a liberdade de celebrar a missa do Crisma, por assim dizer, dentro da Semana Santa, ou existe ainda uma outra orientação para esse momento em específico? Essa missa eu diria que é aquela que a gente tem que ter também muito cuidado. Por quê? Porque é a missa onde se reúne todos os padres da diocese, junto com o bispo, na catedral, pela manhã da quinta-feira. Em alguns lugares tem até a tradição de que pessoas acompanhem os padres para juntos celebrar na catedral essa missa, né? Então, lógico, é uma missa muito especial, muito bonita. Nela se abençoa os óleos que vão ser utilizados na celebração dos sacramentos. Os padres renovam o seu compromisso sacerdotal. Como o senhor dizia, é também chamada missa da unidade em muitos lugares, né? Só que, veja, missa da unidade significa que está trazendo uma porção de gente para estar junto do mesmo lugar. E aí tem que ter o cuidado, porque o que nós estamos pedindo é que se evite aglomerar. Imagine, né, uma diocese grande em que muitos padres vêm de todos os lugares e todas as situações. Se o padre, se alguém que vem com ele, que não sabe que está infectado, vem e traz, quer dizer, é um risco que se tem e um cuidado, portanto, que se precisa ter. Então, o que eu tenho visto aqui a partir da CNBB é que muitos bispos estão pedindo e estão orientando, né, que se tenha o cuidado na diocese, que até se evite a celebração dessa missa durante a Semana Santa. Por que isso? Porque até algumas semanas atrás a gente pensava que a gente poderia celebrar a Semana Santa com o mínimo necessário de pessoas, um mínimo presencial. Só que nós estamos vendo que os números têm mostrado o contrário para nós, né? Infelizmente, o número de irmãos que têm se contaminado, que têm falecido, cresce vertiginosamente. Nossos hospitais não estão dando conta de atender as pessoas, seja nas UTIs, sejam, né, no atendimento da emergência. Então, isso acende para nós uma luz dizendo que é necessário ter um cuidado. Eu estou falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E já nos últimos dias, o governador do estado de Minas Gerais decretou lockdown em todo o estado, né? Se diz aqui que foi para a fase roxa do programa de cuidado, né? E isso fez com que, durante os dias da semana, sobretudo, tudo ficasse fechado, o comércio, tudo, inclusive as igrejas. Isso levou, então, nosso arcebispo aqui, Dom Gil, ontem ele publicou orientações transferindo até a ordem contrária a missa do Crisma para o dia 1º de maio, até como uma oportunidade também de se celebrar dentro desse ano dedicado a São José, né? 1º de maio, São José Operário. Então, o que nós orientamos, né, e sugerimos é que se tenha esse cuidado, evitar qualquer tipo de aglomeração nesse momento, é algo de fato muito importante. O que a comissão também propõe é que, na medida do possível, se busque celebrar a missa do Crisma ainda dentro do período pascal. O ano passado ficou, né, porque nós somos surpreendidos, todo mundo ficou um pouquinho em dúvida em relação a isso. O Papa mesmo, numa das homilias que fez, ele sugeriu, no ano passado, que a missa do Crisma ainda fosse celebrada dentro do tempo pascal. Então, por isso, nós sugerimos dessa forma aos bispos em suas dioceses. Eu acho interessante, viu, Caísa, porque Sim. As celebrações da Semana Santa
culminam aquilo que é a vida litúrgica. O padre me corrija, por favor, mas é o ponto culminante da vivência da liturgia do povo de Deus. E nós temos muitas celebrações onde a questão do toque, do encontro, como o senhor bem disse, estão presentes, né? O senhor lembrava, por exemplo, da questão da missa do crisma, do bispo com os padres da diocese, mas à noite, por exemplo, a missa do lava-pés, né? Que se buscava repetir, e aí a gente já fala num passado, porque parecem que são tradições que vão ficando distantes de nós. Esse momento também, ele vai ficar na narrativa bíblica e vai se abster o rito do lava-pés. Também isso está presente nas orientações. Eu estou entrando nos dados específicos, padre, porque é justamente essa questão, essas perguntas em específico que nos chegam. Não, padre, eu agradeço a sua ajuda, porque, de fato, o documento ele é muito extenso, justamente porque é um documento que quer dar orientações para o momento mais rico do nosso ano litúrgico. A celebração da Páscoa é o coroamento de toda a caminhada que nós fazemos no ano litúrgico, né? Então, de fato, o tríduo pascal, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo de Páscoa, são os dias mais importantes para nós cristãos na nossa liturgia e na nossa, né? E o senhor usou uma palavra aí muito significativa que eu queria sublinhar e chamar a atenção, né? Muito embora com todos os meios que nós temos hoje ao nosso dispor, mas a nossa liturgia cristã, ela é marcada de forma muito especial pelo dado da presença. Presencialidade, né? Porque passa pela expressividade do corpo. Na oração, nós oramos, é o nosso corpo que reza, nós ficamos de pé, sentamos, levamos nossa mão a Deus, né? O padre, quando nos abençoa, estende a mão, traça o sinal da cruz. Então, não existe liturgia cristã que não passe por esse dado dos sentidos, da corporeidade, da presencialidade. Lembrando que o próprio Jesus Cristo, no mistério da encarnação, ontem celebrávamos, né, a Anunciação, é a expressão mais bonita do Deus que se fez homem, Deus que assumiu o nosso corpo, assumiu o nosso jeito de ser. Então, não tem como a gente deixar isso de lado. Sim. Na liturgia cristã, né? Então, de fato, a Quinta-feira Santa à noite, com a missa da ceia do Senhor, tradicionalmente é prevista nela a celebração do lava-pés. Mas esse ano a congregação sugere, nós repetimos essa sugestão, que não se tenha o rito, justamente porque não tem como se fazer o lava-pés sem o toque. Claro. Né? Sem a água, e também a água. Você imagina utilizar a água lavando os pés, né? Então, quantidade de cuidados que se deveria ter aí para se garantir, se é que se conseguiria garantir o mínimo possível de não contaminação, né? Esses dias, então, padre, isso, eu queria até partilhar com o senhor uma experiência que eu tive indo a um hospital. Fui chamado para dar uma unção e me peguei num dilema com a questão justamente disso que o senhor disse, da expressão que nos sacramentos o sacerdote tem para com o fiel. E não são, nós bem sabemos, o padre utiliza o óleo para ungir o fiel. E num diálogo com o médico, ele mesmo tinha me sugerido o uso de cotonetes para fazer a unção com os santos óleos, a fim de que eu mantivesse o não toque, mas ao mesmo tempo pudesse conferir à pessoa o sacramento através da unção com óleo. Então eu acredito assim que existem oportunidades também da gente não privar os fiéis, porque há pessoas que, sob esse critério, até por conta do volume das informações da emergência social, a gente se assusta, e a igreja também tem o direito de se assustar, né? Porque ela faz parte integrante da sociedade e está também aí correndo o seu risco
como todos que fazem parte dessa linha de frente, é preciso que a gente tenha força e fé para poder acolher as pessoas e fortalecê-las nesse momento. Então, eu fico muito satisfeito até do senhor nos ajudar a elucidar essas pequenas coisas que vão orientar, talvez, não acontecerem erros que aconteceram, por exemplo, no ano passado, como a gente viu numa série de postagens e, às vezes, até de um modo teatral, vou dizer que, com boa intenção, a gente acaba esvaziando o sentido, né? Sim. Eu agradeço essa recordação do senhor, porque, inclusive, lá nas orientações, justamente por conta dessa preocupação com as expressões que nós vimos no ano passado, e aqui, pelo amor de Deus, não se julga a intenção, nada disso, quem fez e realizou foi com a máxima boa vontade e, como eu dizia, todos fomos pegos de surpresa naquele momento. Então, de fato, não há nenhum tipo de julgamento, mas é um momento de clarear, depois de refletir e pensar mais um pouco sobre isso, né? Lá nas orientações a gente coloca que se evite qualquer coisa que venha substituir o rito do lava-pés, por exemplo, né? Porque o rito do lava-pés por si mesmo ele já tem um significado e uma carga de significado nele, e seria muito difícil algo poder substituir essa importância ritual simbólica que ele tem. Então, não é momento de procurar fazer outra coisa, até porque não se trata de um teatro, né? O rito do lava-pés na Quinta-feira Santa não é um teatro, é uma recordação, rememorando, trazendo presente aquele gesto que o Senhor Jesus, na última ceia, realizou com os discípulos, e que é a razão de ser da própria igreja. A igreja está no mundo para ser sinal do Cristo servo. A igreja está no mundo para ser sinal dessa presença de Jesus, que quis lavar os pés dos discípulos e deu esse exemplo de humildade para eles, né? Vocês me chamam de servo e senhor, mas eu vim justamente para servir, não para ser servido. A igreja busca beber dessa fonte justamente para buscar para si viver esse mistério que o Senhor deixou para ela. Ô, Padre Leonardo, então o rito do lava-pés, a orientação é que não tenha. O senhor acabou de falar, né? Não substituir por nada. E na questão da adoração da cruz? Qual a orientação naquele momento da adoração da cruz? Vamos lá. Então, na Quinta-feira Santa, nada de lava-pés, nada que o substitua. A procissão também no final, que é prevista, no final da missa da Ceia do Senhor, que faz o translado com o Santíssimo para levá-lo para outra capela, também sugere não ter. Acabada a distribuição da comunhão, se coloca a reserva eucarística novamente no sacrário, justamente até para encurtar a celebração e evitar, né, que aquele mínimo de pessoas que ali estejam fique muito tempo, né, presentes num só lugar, todo o cuidado necessário, né? Sobre a adoração da cruz, que você pergunta, já faz parte da ação litúrgica da Sexta-feira Santa, e o missal sugere, naquela oração das 15 horas, que depois que se apresenta ao povo crucificado, né, a cruz, se possa fazer o gesto de adoração do mistério da cruz. E ali sugere que possa ser feita com a genuflexão, com o ajoelhar-se, né, ou até mesmo com o beijo. Aí nós sugerimos que também se evite o beijo, né? E, sobretudo, que se convide as pessoas a, no silêncio, contemplar e adorar o mistério da cruz. Então, os padres, naquele momento, os diáconos, né, os ministros da palavra, que forem presidir a ação litúrgica daquele momento, podem, uma sugestão, né, levantar a cruz e convidar as pessoas a se ajoelharem onde estiverem, a fechar por um instante os olhos e contemplar o mistério da nossa salvação, né?
A gente adora o mistério da cruz porque nesse mistério nós encontramos a nossa redenção. Nesse mistério nós encontramos a nossa salvação. Imagine o Filho de Deus, o Verbo encarnado, se oferece na cruz, única e exclusivamente por amor a todos nós. Não há maior amor do que quem dá a vida pelos seus. Então, nós contemplamos naquele dia o mistério da nossa salvação, adorando o mistério da cruz. Então, se evitar o toque, se evitar qualquer beijo, só mesmo o mistério da adoração e da contemplação. Então, eu acho que a gente está caminhando, Padre, para o final da nossa entrevista. Eu quero, desde já, manifestar minha gratidão pelo tempo que o senhor dedica a essa catequese que nos concede nessa sexta-feira. Acho que uma das coisas que a gente precisa deixar aqui claro é que, primeiro, nos lugares onde a igreja tem uma limitação de pessoas, quem está fora do grupo de risco e pode participar, que o faça até representando aqueles que não podem ir da sua casa. E quem ficar em casa... Isso é muito importante também, Padre, as pessoas indo participar, que procurem a orientação que a paróquia está dando para isso. Não é simplesmente ir, porque como é um número limitado, se todos que pensarem que podem ir for, vai ter aglomeração na porta da igreja. Né? É verdade. Então, não, procure na secretaria paroquial, como o padre está orientando nesse sentido, é dar o nome, fazer a reserva, como é isso, né? Então, procure se orientar. E eu acho que para a gente terminar, vamos ter aí as outras celebrações e tudo vai ser transmitido, principalmente pelas TVs católicas, e aqui eu chamo a atenção para a grade de programação, para que as pessoas fiquem atentas aos horários de transmissão. E nós tivemos uma entrevista aqui, há uns dias atrás, Padre Leonardo, com o Padre Catelan. E o Padre Catelan nos chamou a atenção para essa participação ativa, mesmo que através da televisão, que nós participemos da missa, rezemos mesmo, né? Até com a nossa forma corporal, com a nossa disposição interior de desejosos de estarmos presentes naquele lugar e não podendo estar, que a nossa casa, de fato, seja uma extensão do templo ali onde o padre está celebrando. Ótima a orientação do Padre Catelan, grande amigo lá da CNBB também. De fato, a liturgia cristã passa necessariamente pela participação. O Concílio Vaticano II lembrava isso a nós, né? Participação ativa, consciente, plena. Lógico que nesse momento a gente está tendo que pensar como isso se dá, de que forma é uma participação plena, né? Então isso tudo exige de nós até uma reflexão nesse sentido, né? Enquanto comissão, enquanto padres, né? Ministros do povo de Deus. Agora, lógico, eu preciso tentar garantir na minha casa o mínimo necessário para que a minha participação seja a melhor possível. Então, algumas dicas, né? Evite de deixar o celular perto no momento da celebração. Na igreja, você não atenderia, não conversaria pelo celular, né? Então, deixe o celular longe, desligado, no silencioso. Evite... A gente está na casa da gente, então, às vezes a gente tem o costume de estar frente da televisão, comer alguma coisa, trazer alguma coisa. Não, vamos evitar isso. Nós não nos esqueçamos disso. Naquele momento, eu estou vivendo a expressão máxima, não só naquele momento, veja como eu estou dizendo. Naquele momento, eu estou vivendo a expressão máxima do meu ser igreja dentro do meu lar, na minha casa. Então, vamos tentar consagrar aquele ambiente, aquele momento dessa forma também, né? Quem quiser e for possível, acenda uma vela junto na sua sala, deixe a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aberta, coloque, né, como eu lembrei, os ramos, e para cada dia da Semana Santa, às vezes pode ser um sinal, a cruz, no dia do lava-pés, na quinta-feira, um jarro com água, na sexta-feira, a cruz, no sábado, uma toalha branca, com uma flor na expectativa da vitória da Páscoa. Então, use da sua criatividade no seu lar para também evangelizar e participar, mesmo dessa forma, nessa Semana Santa. Padre Leonardo José de Souza Pinheiro, assessor da Comissão de Liturgia da CNBB, muito obrigado por esse momento de catequese.
Agradeço também a Caísa, né, que participou conosco. Um abraço. Sua bênção de novo, Padre Leonardo. Muito bom ter o senhor com a gente, viu? Raíssa, Padre, muito obrigado. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês, né? E quando precisar, é uma alegria. Faz parte do nosso ministério aqui na CNBB também, está a serviço da Igreja do Brasil e alcançar tantos lares como vocês cada dia alcançam. Então, a todos o meu abraço. Leve também o nosso abraço ao querido Dom Gil, um amigo muito querido que a gente quer muito bem. Sem dúvida, vou estar com ele e vou levar um abraço para ele. Tá certo. Forte abraço.